E aí, depois de ler isso no Dostoiévski, eu falei, eu preciso olhar na filosofia esse tema da alma e esse tema se Deus existe, cair em se Deus existe. Porque, naturalmente, você fala alma, pensa, será que Deus existe, né? E se você me perguntasse na época, eu ia falar, não, cara, Deus não existe. É uma invenção, a igreja é uma instituição de manipulação, foi o que eu ouvi na escola. É uma instituição manipuladora, criou um negócio para enganar as pessoas e tal. E aí eu começo a abrir os livros e falar, cara, será que Deus existe? E aí eu comecei a empilhar livros ateus e livros cristãos lado a lado e falar, cara, vamos ver quem... Não são cristãos, que geral, né? Mas eram livros de filosofia. De filosofia. Tá. Com argumentos contra e a favor da existência de Deus. E aí comecei a ler. Em geral, sobre esse tema também. Sobre Deus. Sobre tudo. Sobre ética, sobre política, sobre o que fosse. Mas uma questão que apareceu forte nessa época era se Deus existia. E aí eu me deparei com essas provas da existência de Deus, metafísicas, que estavam lá em São Tomás, estavam lá em Aristóteles, né? Enfim, me deparei com várias coisas. Mas eu comecei a reparar um padrão que era o seguinte. Os argumentos ateus, no geral, não conheciam bem os argumentos cristãos. Isso vários livros. Peguei ali Bertrand Russell, David Hume, vários ateus assim. Não rolou um diálogo honesto antes do cara formar. Cara, muitos deles não conheciam o argumento. Não era nem questão de... eles estavam rebatendo argumentos que não eram os mais fortes do outro lado, claramente. E claramente o outro lado, os filósofos da tese Deus existe, era muito mais comum eles conhecerem os argumentos ateus. Até porque muitos eram ex-ateus ou coisa assim. E aí eu comecei a empilhar aquilo, chegou uma hora que eu me deparei com essa prova da existência de Deus e eu falei, cara, deixa eu me fechar em casa com esse negócio e eu só saio daqui quando eu chegar numa conclusão. E aí eu me fechei com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que tinha lá a prova da existência de Deus. E aí eu me tranquei e falei, cara, vou ficar lendo isso aqui até eu entender se esse negócio é verdadeiro ou falso. Quando terminou, cara, eu me lembro, eu passei a madrugada inteira lendo, assim, um negócio obsessivo, assim, sabe? Meio... obcecado, assim, chegou tipo 6 da manhã, um negócio assim, falei, cara, Deus existe. E aí eu falei, e agora? O que eu faço com a minha vida? Eu terminei e falei, cara, minha vida ferrou, entendeu? Deus existe, cara, minha vida tem que mudar, sei lá. Tipo, imagina que nessa altura eu não sabia o que era uma paróquia, eu não sabia nada de nada, eu só li o negócio e falei, cara, claramente Deus existe. Tá, mas quando você chegou à conclusão que Deus existe, sim, veio com essa conclusão uma associação a uma religião X? Aí, imediatamente, eu comecei a estudar as religiões para tentar entender qual eu achava que era verdadeira. Então, eu abri, assim, judaísmo, budismo, Mas por que Islã. isso é importante? Isso é importante pelo seguinte. Se você conclui que Deus existe, imediatamente, uma pergunta natural é qual é... Porque se falam várias coisas acerca de Deus, não só que ele existe. Como Deus interage com a humanidade? Qual o caminho para você chegar até Deus? Porque afinal, se ele existe, naturalmente você busca um caminho. E tem um outro problema também. Puta, não sei, mas continua. Sim, a gente pode entrar nisso. Como foi que eu concluí que Deus existe? Eu concluí que Deus existe da seguinte maneira. Então, eu peguei a prova... Vamos pegar a primeira prova da existência de Deus de São Tomás de Aquino. Primeiro, ela tem duas objeções, né? Que argumentos contra a existência de Deus. São muito comuns. Um Deus não existe porque ele permite o mal. Não, eu acho que a existência do mal, na verdade, é um argumento a favor de Deus. Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá. O primeiro que aparece, que muita gente já entra nessa. Existe o mal... Se não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. E faz sentido. Uma vez eu falei isso para um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário hardcore. Grande amigo Thiago, um abração para ele. E aí ele chegou e ele falou, cara, Deus não existe, olha o mal que acontece no mundo. E aí eu falei, que os irmãos Karamazov aparecem no Dostoiévski, que parece essa mesma discussão. E eu falei, mas Deus poderia ter criado o homem sem o livre-arbítrio, ele falou, né? Porque eu falei, cara, Deus não é que existe, não é que Deus está deixando o mal. Primeiro que é uma questão de perspectiva. Por quê? O mal natural, sei lá, enchentes, né? Vamos pegar assim, cachoeira. Igual os caras falam, não, porque na Bíblia Deus matou a galera. Eu falo, galera, spoiler, Deus mata todo mundo, inclusive você. Porque matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa, do ponto de vista de Deus é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer, né? A morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala, Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer, ponto.
Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente a vida é passageira. Ela tem um começo e um fim. Do mesmo modo que ele matou todo mundo, ele criou todo mundo. É igual eu falar que o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora vai acabar, o cara morre. Então, beleza. Agora, então, o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus existe, você está falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade e imagina, se você se compadece do sofrimento dessas crianças que estão sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. E ele está olhando isso do ponto de vista de uma eternidade, que essa vida inteira é um sopro perto de uma eternidade infinita. É nada. É só você começar a multiplicar os anos na sua vida que você vai ver a diferença insana, que é você querer botar o temporal versus o atemporal. Quanto sofrimento você já não passou na vida que falou, pô, isso aqui vai durar para sempre. E depois passou, entendeu? E você nem lembra mais. Que dirá olhando a eternidade. E o mal humano, Deus poderia criar o homem sem o mal humano? Bom, você faz isso aqui no personagem de videogame e tá lá. Só que aí o que é aquilo? É um fantoche. Aquilo não é uma pessoa viva. Aquilo não é... sem livre-arbítrio, você não tem uma vida autônoma. Você tem uma coisa determinada. Um boneco, um fantoche, um personagem de videogame. Na medida em que Deus cria o livre-arbítrio, livre-arbítrio significa que você pode escolher, que você vai escolher o mal, entendeu? Essa é a realidade. Então o homem vai lá e faz errado. Como a gente falou, ele busca o mais fácil ao invés do mais difícil. Então, essa já responde a do mal. A outra que ele fala é o seguinte, bom, mas não necessariamente eu preciso dizer que Deus existe, porque eu explico vários fenômenos pela natureza. Essa é a segunda objeção. E realmente dá para explicar vários fenômenos pela natureza. E eu diria para você que o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar os fenômenos da natureza. Para isso você deveria usar as análises da natureza. Se é para isso, tiveram pessoas na história que tentaram usar Deus para explicar fenômenos naturais. Eu acho estranho. Por quê? A causa Toda vez isso se provou balela, né? Porque a causa dos fenômenos naturais é uma causa natural. Por que chove? Tem que ter alguma coisa a ver com a água, com a evaporação, com não sei o quê, com o sol. O natural... que os fenômenos naturais, não é o Thor, isso é um pouco tosco. Agora, também não vamos menosprezar esses povos antigos que falavam de um Thor da vida, porque eles estão, às vezes, discutindo em termos de expressão simbólica. Então você fala, ele acha que o raio é o Thor. Tá bom. Tinha o cara lá da tribo que achava que o raio é literalmente o Thor. Mas se você vai lendo a literatura deles, eles estão usando aquilo de maneira mais metafórica. A força do guerreiro, o cara vai segurar a serpente na mão. A coisa não é tão tosca também. Você não vai pegar a Odisseia e falar, que tosco. Os deuses fazem... Cara, é Odisseia. Não é um... Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a mitologia antiga, porque não tem uma separação tão clara entre o que é literatura e o que é religião. E tem, às vezes, expressões muito profundas desses povos antigos, que tem um poder do mito. Então, o mito também não é desprovido... Aqui está discutindo outra coisa, não necessariamente só o mito, mas o mito não é desprovido também de valor. Nem que, no mínimo, seja um valor literário, no mínimo. Então, também, às vezes, o maluco fala assim, que ridículo, eles acreditam no Thor. Aí depois o outro cara chega e fala assim, não, sexo biológico não existe, entendeu? Cara, o Thor tá fazendo mais sentido pra mim do que esse... Então o cara entra numa... Entendi. A sociedade atual, às vezes ela... Veja, você pode julgar você pode julgar 1000 coisas a partir do sexo biológico, mas, cara, não existe, é uma frase forte, entendeu? É uma frase bem forte. É uma frase que o cara do Thor provavelmente não acreditava nisso, entendeu? Provavelmente ele falaria pra você que meio que existe, sabe? Então o homem moderno, às vezes, tem que tomar cuidado com a soberba dele ao julgar os povos antigos. Mas sim, claro que tem gente que falava o Thor é o trovão, e é isso, o que explica o trovão é o Thor. Não, mas o que a gente estava falando é que os fenômenos naturais, a gente tem uma consegue... causa natural. A gente consegue, vamos lá, hoje em dia, a gente consegue saber... Claro. Sei lá, se não todos, a maioria como as coisas rolam. O nosso conhecimento, eu diria ainda que ele é limitado à quantidade de coisas que tem no mundo. A gente tem uma limitação variada. Quando entra no nível quântico, por exemplo, a coisa vai embora. Sim, né? Não tô falando Não vou entrar disso. nessa pira agora, mas um detalhe sobre isso é que o Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, falou, se vocês quiserem entender física quântica, leiam Aristóteles. Então você vê que o bom e velho Aristóteles vai embora. Agora, ele falou isso, vocês não entendem física quântica, vocês não leram Aristóteles, cara. Vocês não estão lendo o cara que viveu há mais de 2000 anos atrás. Então os argumentos do ateu geralmente... Não, você estava falando de um... Sim. São dois. Um que...
Esses são Por que dois que Deus objeções que São Tomás fala, objeções comuns a isso. Não são os únicos argumentos ateus, tem vários que, Sim, que se tem usam, vários, mas aqui eu estou entrando em dois primários. Fala, bom, mas aí São Tomás fala assim, cara, mas naturalmente o argumento para a existência, naturalmente, o fato de existirem explicações naturais para causas naturais em nada exclui a existência de Deus. Pelo contrário, porque eu preciso de uma explicação para a origem de todo o cosmos, para a origem da ordem. Então eu continuo com isso. Então o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar fenômenos naturais, é outra coisa. É mais profundo que esse. Então, tirado isso da frente, São Tomás fala o seguinte, ainda tem uma outra objeção anterior, que ele fala, e as ciências diferentes? Ele fala, olha, eu tenho fé, eu não preciso discutir racionalmente se Deus existe, eu acredito, ponto. Pra que esse cara... Tá aí o Guilherme chato, entendeu? Ficar falando 40 minutos que Deus existe aqui, eu já tenho a minha Bíblia, acredito aqui, Deus existe. Aí São Tomás fala uma coisa interessante, fala, olha, por que discutir que Deus existe do ponto de vista usando a razão, simplesmente, não simplesmente, tenho a fé. Muita gente primeiro que não tem a fé, então já vamos partir dessa premissa. E dois é que áreas diferentes do conhecimento podem chegar numa mesma conclusão, e essas áreas diferentes do conhecimento, elas se complementam. E como a verdade é uma só, você vai descobrindo isso, né? Sem entrar em polêmica da Terra, mas São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, fala, olha, você tem duas formas de perceber que a Terra é esférica. Pela astronomia ou pela geologia. Os dois caminhos vão chegar lá. A geologia e a astronomia são ciências muito diferentes. Mesmo assim, elas têm que chegar na mesma conclusão, porque você está falando do mesmo objeto. Tá falando de uma verdade, né? Então eu posso chegar na conclusão que Deus existe pela teologia. Simplesmente, cara, acredito, tenho fé, encontrei Jesus, tive não sei o que e tal. Cara, isso é uma forma de ciência. De ciência no sentido de um tipo de conhecimento da revelação. Não ciência no sentido experimental, mas acho que isso as pessoas vão entender. No entanto, veja só, não é nenhum absurdo que eu, por vias diferentes, chegue na mesma coisa. Exemplo, tem neurocientistas hoje falando que é importante você dormir bem, fazer exercício, comer bem, a galera tá em alta. Que é uma coisa que a Bíblia fala também, que é uma coisa que também na filosofia clássica se fala. Então é natural que pessoas sensatas, por vias diferentes, cheguem nas mesmas conclusões sobre a verdade. O estranho seria eu chegar em duas baita conclusões sensatas e chegar em coisas totalmente diferentes. Aí alguma coisa, ou um dos dois lados está errado, ou alguma coisa, algum ângulo, eu tô olhando sobre ângulos diferentes, alguma coisa tem que achar, beleza. Então eu falo o seguinte, bom, mas e como que eu discuto se Deus existe? Aí entra a metafísica. E aí o que é discutir metafisicamente se Deus existe? É voltar para os primeiros princípios. Falar, cara, primeira coisa que Aristóteles fala. Todas as coisas estão em movimento. O que é movimento para Aristóteles? A gente tem que tomar cuidado. Porque isso aqui é movimento mecânico. É um tipo de movimento. Mas Aristóteles está usando um conceito mais amplo. Até as pessoas confundem. Falam, Aristóteles escreveu uma física, é tipo a física do Newton. Não é. Aristóteles está usando a palavra física para falar do estudo das ciências como um todo, do estudo da filosofia da ciência, não do estudo da física experimental do Newton. É diferente. Movimento aqui é tudo que passa da potência ao ato. Então tem coisas que têm potências e essas coisas vão se atualizando. Essa água poderia cair. Eu poderia jogar ela. Mas essa água não tem a potência de virar um tigre e sair voando. Simplesmente ela não é dado a este objeto essa potência. Então Deus, ele tá, de certa forma, fora do universo, mas ele é o universo ao mesmo tempo? Fora e dentro são conceitos que agora você usou conceitos espaciais. E o problema é que a gente acabou de postular um ser que não é espacial. Antes e depois também não se aplicam. Tá, e por que você acha que Deus existe? E veja que eu não falei que é absurdo, eu falei que só não se aplica, porque tem duas formas de uma coisa não se aplicar, porque tá abaixo ou porque tá acima. Pode não se aplicar porque tá acima. Falar, quem criou Deus? A pergunta não se aplica, porque então, não se move. Mas poderia não existir nada, não poderia? Ou não? Poderia, no cosmos, você fala nada poderia existir, tipo geral. Tipo, poderia não existir nada no cosmos geral, não sei o quê, claro. E nem Deus. Poderia... mas aí você acabou de falar que poderia existir o nada, né? Então, isso é muito interessante. Você cai num problema, isso. Você cai num problema que se é nada, não é, né? O não é, não é. Aí é o princípio da filosofia básica, o Parmênides. O ser é e o não ser não é.
Fundação da metafísica, Parmênides, bom e velho. Deus o ser é, Porra, o meu não irmão. ser não é. Todo esse papo sobre Deus existe ou não existe é um lance de fritar a mente se você tá realmente querendo... Não, estudar mesmo. É. Estudar mesmo. O que a gente falou agora, essa frase, o que dá pra discutir... Cara, eu fiz uma aula, foi a aula mais... A pessoa fala que é mais difícil... Eu tento fazer as aulas bem introdutórias na filosofia do zero. Filosofia do zero é filosofia do zero, entendeu? Eu tô falando pros caras lá. Cara, uma das aulas mais difíceis que tem no curso, sei lá, de 40 aulas estão lá, a mais difícil talvez. É só essa... A base da aula é essa frase. O ser é, o não ser não é. Porque às vezes é mais fácil explicar a prova da existência de Deus, contar a história dos filósofos, contar não sei o quê, do que eu te falar o ser é, o não ser não é. Porque você vai ter que entrar numa esteira de pensamento profunda. Mas esse é o básico. E a contingência é parte da argumentação da existência de Deus. O mundo poderia não existir? Poderia. Dado que ele existe, alguma coisa tem um necessário por trás do contingente. É outra linha de argumentação. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa 7. Menos de R$8, irmão.